Agora você vai saber tudo sobre como combater as manchas senis. É hora da coluna Pergunte à doutora Renata Ide, aqui no Saúde, Beleza e Bem-Estar. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as manchas senis. As manchas senis, que a gente chama de melanoses, são manchas que são causadas pelo tempo, pela pele mais clara, pelo sol em efeito acumulativo, e elas acontecem principalmente na região das mãos, acontecem no rosto, que são as famosas sardinhas, na região do colo, do decote, nos ombros e principalmente aqui nessa região de cima das costas. Tem pessoas que têm a pele mais clara, principalmente os que têm o olho mais claro também, que mais cedo já apresentam essas melanoses. Mas algumas pessoas vão se desenvolvendo aos poucos e às vezes a gente vai deixando porque acontece uma aqui, outra ali. Quando a gente vê, principalmente as mãos incomodam muito e ficam cheias de manchinha. Então a gente cuida do rosto, a gente passa protetor, a gente faz clareamento e às vezes as mãos vão ficando de lado. O que a gente pode fazer para tratar essas melanoses? A gente dispõe de algumas alternativas de tratamento. Algumas manchas, elas são baixinhas, elas não têm relevo, elas são só a manchinha do pigmento. Em algumas outras, elas ficam como se fossem umas pequenas verruguinhas. Quando a gente passa a mão, a gente sente que elas são mais crespinhas, elas são enrugadinhas. Essas que são mais crespinhas, mais enrugadinhas, a gente geralmente usa ou alguns ácidos para cauterizar em consultório. A gente usa muito o nitrogênio líquido, que é como se fosse um spray, que ele congela essas células que a gente aplicou o líquido. E esse pigmento, ele, ao ser congelado, ele morre por congelamento. A mancha, no momento, fica mais vermelhinha, um pouquinho mais escura. Faz uma casquinha, essa casquinha demora às vezes 2 semanas, se solta e aí por baixo a gente tem uma pelezinha mais novinha, mais lisa e mais clarinha. Muitas vezes ainda fica com aspecto rosado por um tempo. A gente deve usar bastante protetor, usar cremes clareadores, geralmente a gente preconiza para usar em casa, para não ter uma pigmentação quando aquela crostinha sai. Mas geralmente tem uma resposta muito boa, principalmente nessas que são um pouquinho mais grossas. Nessas manchas que não tem relevo, a gente geralmente utiliza ou os peelings químicos, que também são feitos aqui em consultório, além do tratamento domiciliar que a gente sempre associa. A gente aplica o produto, deixa alguns minutinhos, tira, a pessoa vai para casa, dentro de 2 dias mais ou menos, a mão toda começa a escamar e aí fica escamando como se a pessoa tivesse ido à praia e tivesse pego muito sol por uns 3, 4 dias mais ou menos. É importante a gente lembrar que a mão a gente está lavando o dia inteiro, então toda hora tem que hidratar e tem que passar o protetor solar. Embora a gente esteja numa fase boa de fazer esse tipo de tratamento, porque não está muito sol, está o tempo mais frio, a gente não está transpirando tanto, a gente não pode esquecer que o protetor solar é um cuidado que não pode ser descartado. Então, quando a gente faz esse tipo de tratamento, a pele fica ainda mais sensível. Então, a gente tem que caprichar mais ainda num protetor, que é para a gente ter uma resposta adequada daquele tratamento que a gente está fazendo. Um outro tratamento que é um pouco menos agressivo, porque não tem tanta descamação, tanto incômodo, é o laser para as mãos. Então o laser ele tem um resultado muito bom nesse tipo de manchinha. Ele funciona como se fosse uma luz de um flash. E esse calor dessa luz, ele vai ser absorvido pelo pigmento que está ali naquelas manchinhas. Esse pigmento é cauterizado e depois ele vai ser eliminado. No laser a gente não tem essa descamação na mão toda. A gente vai ter uma pequena descamação bem superficial só aonde a gente tem a mancha. Porque justamente a luz do laser ela vai ser absorvida seletivamente pelo pigmento. Então não vai ser a mão toda. E o resultado do laser geralmente é um pouco mais duradouro. Geralmente a gente faz 3 sessões, dá um intervalo de 1 mês mais ou menos, porque com 1 mês você tem
a formação do colágeno que foi estimulado pelo laser. O laser, além dele cauterizar as manchinhas, ele também estimula a produção do colágeno para que a pele fique mais firme. Então a gente espera esse tempo da estimulação do colágeno para a pele ficar mais firme e aí a gente pode fazer outra sessão. Em torno de 3, 4 sessões, geralmente a gente tem 90% de melhora aí de uma pigmentação das mãos. Outra coisa que muitas vezes incomoda nas mãos, quando as pessoas vão vendo que o tempo vai passando, é que a gente vai vendo a reabsorção dessa pele, dessa gordura que fica no dorso da mão. Então muitas pessoas ficam incomodadas porque ficam vendo as veias saltadas, os tendões, e isso incomoda muito algumas pessoas. Então existe um tipo de preenchimento que a gente faz, que a gente aplica em vários pontinhos e ele como um todo vai estimular a formação do colágeno nesse local. Então a pele ela fica mais fofinha, fica mais gordinha e não ficam tão aparentes os tendões e as veiazinhas da mão, que muitas pessoas ficam muito incomodadas com isso, porque a gente vai tratando do resto e a mão e o pescoço geralmente vão ficando de lado. Nas melanoses do rosto, a gente também usa bastante a luz pulsada. Tem um resultado muito bom e é uma coisa que clareia muito. Quando a gente tira essas sardinhas, essas manchinhas, a pele fica mais clara, fica mais homogênea, dá um aspecto de que a pessoa é mais saudável, com uma pele mais clara. Então faz a moldura do rosto, tira aqueles primeiros sinaizinhos de que a idade está chegando e a gente consegue controlar numa boa. Tem um resultado muito bom e agora está na boa hora para a gente fazer, que é a época do frio. A gente fica esperando vocês aqui na Clínica Dermatológica Doutora Renata Ide. A gente está aqui no Várzea Shopping, na sala 609. Nosso telefone é o 2643-0747. Beijo, até mais! Veja em instantes a terceira e última reportagem da série sobre obesidade infantil. Você vai conhecer a única academia de Teresópolis especializada em crianças e jovens. A gente volta já!